Olá, hoje nós iremos falar sobre busca ativa de casos suspeitos de síndrome gripal compatíveis com a Covid-19 pelos agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde pertencem à equipe de estratégia da saúde da família e eles são extremamente importantes quando se fala de realização de visita em domicílio para que a gente possa fazer busca ativa muitas vezes de casos que estão em residências e que não conseguem chegar no serviço, principalmente quando se fala de pacientes acamados. O agente comunitário de saúde realiza isso cotidianamente, a visita domiciliar, fazendo seu trabalho por meio de cadastramento, de acompanhamento de pacientes que estão em residências, para que a gente possa ter um perfil desses pacientes e assim poder fazer o acompanhamento e monitoramento de cada paciente. Durante esse período da pandemia de quase um ano, o agente comunitário de saúde precisou se adequar em relação às suas atribuições. Precisamos também, diante de tantas ações, de tantas informações, trabalhar outras formas, mas a visita domiciliar nunca deixou de ser realizada e ela é muito importante porque nós precisamos saber como os nossos usuários estão passando. Sabemos que muitas vezes esses usuários eles não conseguem ir ao serviço de saúde porque estão acamados ou por muitas vezes terem medo ou resistência de ir a um serviço. Isso nos preocupa muito porque com a Covid-19 nós temos aumentado muito o número de óbitos em domicílio. E nós, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, precisamos fazer a busca desses pacientes, dos sintomáticos, principalmente os pacientes que estão nos primeiros dias de sintoma da Covid-19. Para que dentro de um serviço, para que uma equipe de saúde possa fazer a atuação, buscar esse paciente e assim fazer um tratamento precoce e o acompanhamento e monitoramento. Nós vamos trabalhar hoje duas notas técnicas, as notas técnicas 005 e a 002, que uma é de 2020 e a outra vai ser lançada agora em 2021, para que a gente possa entender qual é o fluxo dessa busca ativa em domicílio dos pacientes com suspeitas de síndrome gripal. Nós precisamos realizar essa captação o mais precoce possível desses pacientes que estão em domicílio, para que a gente consiga fazer um tratamento precoce e um diagnóstico precoce. O fluxo de realização da visita por meio da busca ativa da assistência em domicílio aos pacientes com síndrome gripal, essa visita ela precisa ser realizada no seu território adscrito. As nossas estratégias de saúde da família acompanham cerca de 4.000 pessoas por território. E nesse território, nós podemos avaliar quais são as pessoas que residem nesse momento. E dentro desse território, a gente consegue visualizar quais são os pacientes que precisam mais do nosso acompanhamento, mais proximidade e aqueles pacientes que precisam, inclusive, ter seu tratamento no domicílio. Esse acompanhamento deve ser realizado por toda a equipe, mas hoje, em especial, vamos falar sobre o agente comunitário de saúde realizando essa visita. O fluxo dessa visita deve ser feito por meio de que quando você realiza uma visita em domicílio, você vai fazer um checklist. Esse checklist são perguntas bem simples, onde a gente pode avaliar se esse paciente está com uma síndrome gripal. Caso o paciente, o usuário, ele diga que tenha qualquer uma das respostas seja positiva, nós vamos fazer uma notificação. Essa notificação já é de conhecimento de todos, porque a síndrome gripal ela precisa ser notificada. Então, o ACS vai notificar, certo? Depois dessa notificação, ele vai avaliar a necessidade desse paciente, se ele precisa ser atendido em domicílio ou se ele pode se deslocar até a unidade de saúde. E aí, conforme essa avaliação, ele vai agendar uma visita domiciliar da equipe, médico, enfermeiro, para que a gente possa fazer esse acompanhamento, ou se caso ele tenha condição de ir na unidade, ele vai ser recebido na unidade de saúde por meio da demanda espontânea, onde será atendido, feito o seu acompanhamento, para que a gente possa entender se realmente existe ali uma possibilidade de síndrome gripal. Lembrando que o paciente, quanto mais precoce, ou seja, entre o terceiro e o quinto dia, seriam os dias ideais para que a gente possa fazer um diagnóstico precoce por meio de um exame que se chama RT-PCR, e o paciente precisa ser diagnosticado mais precocemente para que a gente consiga fazer as intervenções. Depois de realizada essa avaliação, ele vai comunicar à equipe de saúde que aconteceu,
quais são os pacientes que ele acompanhou e que ele observou que estão com síndrome gripal, compatíveis com o Covid-19, e vai preencher uma ficha que se chama ficha CDS da visita domiciliar e territorial. E é importante também, nessa hora da visita, você ressaltar as orientações sobre prevenção da Covid-19, que é o distanciamento mínimo de 1,5 m, o uso de máscara, o uso do álcool em gel, é 70%, ou álcool líquido também pode ser 70%, e quando os pacientes estão com a Covid-19, a questão do isolamento social. Isso é muito importante a gente estar salientando. Quais são os grupos que nós vamos dar prioridade na visita domiciliar? Idosos, gestantes, portadores de doenças e agravos crônicos, obesos e os demais usuários. E aí é muito importante a gente falar por que esses grupos foram escolhidos, porque são os grupos mais vulneráveis, mais suscetíveis. Quando a gente avalia os óbitos, a gente observa que dentre esses grupos, os idosos, as grávidas, são os que mais sofrem com o acometimento da Covid-19. Só até agora, nesse mês de fevereiro, nós já tivemos 26 óbitos maternos, então nós precisamos ter bastante cuidado com os nossos idosos, as nossas grávidas, os nossos obesos, os nossos pacientes com doenças crônicas, para que eles não peguem a Covid-19. E é importante, quando se estabelece essa visita domiciliar, seguir cada critério de risco. Você vai avaliar o paciente que está, no caso, o idoso. Caso você identifique que ele está com sinais de síndrome gripal, você também precisa avaliar toda a família dele, certo? E aí, quando se tem um caso suspeito, a gente notifica, né? Lá nós temos o notifica.saude.gov.br, que já é de conhecimento de todos, e aí a gente não custa ressaltar, porque nós precisamos realizar as notificações para que a gente tenha um perfil epidemiológico da nossa cidade. E também é importante manter todas essas notificações de forma organizada para que a gente possa acompanhar na unidade de saúde com toda a equipe que compõe a estratégia saúde da família. E também é importante falar que quando a gente vai fazer uma visita, ela precisa ser planejada, precisa ser organizada. Eu só estou ressaltando uma informação que vocês já conhecem, vocês já realizam no seu dia a dia. Também é importante falar que a gente precisa trabalhar com esse checklist, que é um checklist extremamente simples. Nós já estamos utilizando em outras notas técnicas da Secretaria Municipal de Saúde. É um checklist que foi realizado pelo Ministério da Saúde para que a gente pudesse trabalhar com as gestantes, mas ele também pode ser utilizado em toda a população. Então é muito importante que a gente consiga utilizar. Ressaltando ainda que os nossos ACS que têm mais de 60 anos, que são doentes cardíacos, doentes respiratórios crônicos, doentes renais, imunossuprimidos ou diabéticos, eles não podem realizar a visita domiciliar. Eles podem realizar outras atividades, inclusive fazendo contato telefônico com os nossos usuários. A notificação sempre é importante estar ressaltando, nós precisamos cada vez mais notificar, nós precisamos acompanhar todas as informações junto com a equipe de saúde, então todos os membros da equipe precisam estar cientes do que está acontecendo no seu território e juntos vamos monitorar. Não é somente o ACS, ou só o médico, ou só o enfermeiro, mas todos, médico, enfermeiro, o ACS, o técnico de enfermagem e se tiver também o dentista. Todos precisam em conjunto fazer esse acompanhamento, né? Lembrando sempre que nós precisamos ter esse registro dessa produção por meio da ficha CDS de visita domiciliar e territorial. E todos os membros da equipe em conjunto precisam prestar assistência, coordenar o monitoramento e inserir todas essas informações nos sistemas que nós temos. Para finalizar, ressaltamos a importância da visita domiciliar, do agente comunitário e de toda a equipe, para que nós possamos realmente, em conjunto, fazermos a busca ativa dos nossos pacientes que estão em domicílio, com receio de buscar um serviço de saúde ou mesmo adoecidos e sem condições de chegar a um serviço. Nós, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, estamos juntos com vocês, com toda a saúde de Manaus, para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso acesso, a nossa qualidade, dando aos nossos usuários uma assistência melhor e mais efetiva. Esperamos que todos possamos, em conjunto, qualificar cada vez mais
a nossa assistência. Muito obrigada.